Pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa reunião mensal do Capítulo Brasil da Linux Foundation Decentralized Trust. Eu ainda vou tomar um fôlego para falar, que agora nós temos Ah, uma. vamos aprender a falar isso. Lá ele só falava a sigla, tá? LFDT, LFDT, pronto, fica mais fácil. LFDT. Ok, let's go. Então, pessoal, aqui a gente tem a alegria de estar com o pessoal da GoLedger, que está lá nos Estados Unidos e nos representou no Summit, no Member Summit da Linux Foundation, Decentralized Trust. É com uma grande alegria que a gente tem essa empresa que é referência mundial, né, nas tecnologias aí da nossa fundação. E Marcos, se você pudesse dar uma palavrinha para a gente de como é que foi lá o evento, como que vocês viram as novidades e o que que vocês podem contar para a gente? Olha, muito bom, viu? Foi um novo jogo, tá? Entra. A gente já estava acostumado com o pessoal da Hyperledger, né? Mas agora entra um pessoal diferente, tá? Com novas ideias. Entra a turma da Edera, que não é nem blockchain, né? Hashgraph, entra o pessoal da Stella. Então, existe uma tendência para trazer pessoas de blockchains públicos, tá? Para Uhum. essa iniciativa. Gente mais peso pesado também, como o Mastercard estava por lá. E a turma usual, né? Accenture, IBM, né? Então, muita gente. Agora, aí ficou aquela curiosidade, né? Porque a questão do CBDCs está em voga, né? Estava a turma lá do Banco Central do Brasil, representada pelo Marcos Cursino, tá? Que é mais técnico, tá? E ele foi lá até para discutir questões técnicas com a turma. E olha, teve um painel fantástico, só de privacidade, com dois criptógrafos, um que trabalha direto no Hyperledger Fabric, o Ângelo Deparo, que é um especialista da IBM, e um outro da Universidade de Berkeley, também estudioso de ZKP, etc., com várias questões, trabalha assim, muita coisa bem interessante. O que é de diferente, né, do nosso modelo, enquanto no Brasil a gente está falando muito de Hyperledger Bezo, lá foi falado muito de Hyperledger Fabric, foi inclusive para CBDCs, tá? O pessoal do Banco da França fez uma apresentação que a priori está indo para produção, ou já foi para produção, alguns dos serviços CBDC atacado. Tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, tudo em Hyperledger Fabric. Tá? O pessoal da Índia também indo para Hyperledger Fabric. Tá? Então é isso, assim, muita coisa interessante e com mais pessoas. Tá? Se você imagina que está quase que dobrando o antigo time da Fundação Hyperledger. Esse novo time agora é maior, mais pessoas, né? Continuam as mesmas pessoas, só que está vindo mais gente para ajudar. Então, foi isso, tá? Foi bem legal. Muito bom, Marcos. Muito obrigado pelo teu depoimento. A gente fica bem feliz. Vocês representam muito bem aqui a nossa comunidade no Brasil. E é bem interessante ver o que o mundo está fazendo em termos de CBDC e em termos de blockchain também. Tem muito mercado. A gente sabe que o Brasil é inovador, temos muita criatividade. O Banco Central está fazendo aí um belíssimo trabalho. Mas é bom a gente ver o que os outros estão fazendo também. Isso sempre enriquece nossa cultura aqui, nosso conhecimento. Eu também quero agradecer a Liz e o Leandro que estão aqui conosco e quero até mostrar para vocês é, um material que nós fizemos juntos aí de um evento que nós tivemos na semana passada, na terça-feira passada, mais exatamente. Foi um evento promovido aqui pela Secretaria de Inovação do Estado do Paraná. A gente teve um apoio do secretário de Inovação. O evento é esse. Acho que vocês estão vendo, né, minha tela? Então, né? Sim.
Sim. Então, o Leandro e a Lise, que estão aqui, junto com a equipe da secretaria, a Magna também, outros voluntários do Capítulo Brasil, fizeram um trabalho belíssimo. Nós tivemos dois painéis, um falando sobre Drex, outro falando sobre blockchain. O pessoal da GoLedger estava, agradeço, né, ao Marcos, ao Gustavo, que mandaram o Nicolas, ele veio, falou bastante com o pessoal. A gente está fomentando aqui o nosso ecossistema local. Queria pedir para a Liz dar uma palavrinha, e para o Leandro também, darem uma palavrinha sobre esse evento, que foi o marco inicial de uma parceria muito boa com todos esses patrocinadores e com o governo aqui do estado do Paraná, que quer investir, quer criar um hub. A Lise está muito bem informada e o Leandro tem um networking fantástico, conseguiu para a gente abrir o caminho para fazer esse evento. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Lise, poderia falar um pouquinho? Oi, oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, Lise. É, bom, a gente conseguiu entregar um evento bem legal aqui com líderes locais, conseguimos brilhar o olho deles cada vez mais para o trabalho que a gente vem executando aí no nosso nicho. Oportunidades pós-evento, surgiram bastante oportunidade, o governo também bem interessado em avançar várias coisas internamente, as empresas também. Acho que a gente conseguiu fazer com que a gente brinca do bichinho de empreendedorismo, então acho que é o bichinho de blockchain e todo esse nosso nicho aí. Então foi bem legal, o ecossistema deu uma boa movimentada, animada, e eu acho que o que deu um up assim no que a gente fez é poder ter esse apoio forte do governo, porque aí a gente sabe também que chama atenção de outros setores também grandes que têm interesse, mas às vezes não chega para pertinho. E aí eu acho que a gente conseguiu atrair esses olhares. Agora é só continuar executando um trabalho bem legal, que eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir colocar o Paraná aí no alavancar o Paraná cada vez mais com a tecnologia aí. Obrigado, Lise. Você foi muito competente, foi brilhante na organização do evento, de todos os itens, foi caprichosa nos mínimos detalhes. Parabéns. Muito obrigado, Lise. Imagina, obrigada a vocês. A gente fez um trabalho bem legal em time, acho que foi isso que agregou bastante. Eu ainda tô cansada, gente, por isso minha vozinha tá mais. Enfim, pós-evento, hoje a gente teve reunião de pós-evento junto ao secretário, junto a todo o time ali. A gente teve bastante feedback positivo, bastante mesmo. Então, acho que foi muito importante para a gente fazer esse evento e eu acho que é, é um caminho que a gente pode replicar nacional, assim, sabe? Acho que foi o resultado que a gente teve desse. Eu acho que é o primeiro de muitos que a gente pode estar pensando em executar mesmo. Perfeitamente, Lise. Inclusive, o secretário, ele hoje foi muito claro na fala dele que ele quer estabelecer uma parceria, né, com a gente, com o ecossistema como um todo, e a gente sabe que eles têm recursos, né? É uma coisa que a gente sempre procura, fundos, recursos para promover isso, né? E uma das pessoas que eu quero agradecer muito aqui, publicamente, tornar oficial, é o Leandro. Leandro, muito obrigado. Você está sempre nos eventos, sempre fazendo pontes, está aproximando as pessoas. E a tua aproximação com o Fabrício lá da Secretaria de Inovação e com toda a equipe deles, principalmente com o secretário, né, viabilizou esse evento. Então, Leandro, muito obrigado. Se você puder dar uma palavra para a gente sobre como você tem esse contato, a gente agradece muito. Perfeito. José, eu queria agradecer, né? Acho que foi um trabalho em conjunto muito bom, né? E a gente conseguiu os bons resultados, né? Mais de 100 pessoas assim presentes, é, tinha muita pessoa assim muito relevante assim, né? A nível de governo, tinha o pessoal realmente os tomadores de decisão
Agradecer a toda a organização do evento lá, você, José, Lise, todo mundo assim, que trabalhou bastante assim, para que desse tudo certo, né? E agradecer também o Marcos e Gustavo da GoLedger por ter enviado também, ter participado, enviado o Nicolas, a gente conseguiu conversar, apresentar ele para alguns players, e eu acho que a gente tem que construir em conjunto, pessoal. A gente sabe que tem muita coisa para inovar. Agradeço, Marcos, está trazendo informações assim como que o pessoal está se movimentando, até em relação ao ecossistema. Eu acho que isso acaba ajudando bastante, né? E é, não sei o que você acha, né? Mas quando eu estive em São Francisco em setembro, encontrei a Daniela, assim, dá para ver que ela tem um carinho muito grande pelo ecossistema brasileiro, né, Marcos? Exatamente, Leandro. Bem, primeiro agradecer a todo mundo que organizou esse evento, tá? Todos vocês fizeram um trabalho fantástico. A gente ficou coordenando remoto, né? Porque a gente estava tanto no Gartner Forum lá em Orlando e depois tivemos que ir para São Francisco. Mas assim, o potencial de projetos, né? De uma modelagem de serviços blockchain na região foi incrível, tá? O Nicolas só trouxe oportunidades muito interessantes aqui para a gente. Com certeza a gente vai dar andamento. Em breve teremos aí bons projetos aí em conjunto, tá? Em relação a Daniela, sim, tá? Basicamente nós somos o segundo maior hub, o chapter da Hyperledger no mundo, né? Só perde para a Índia. Então foi um trabalho aqui que começou lá no passado, né, com uma turma que hoje acompanha a gente à distância, né, o pessoal da Hora, como Renato Teixeira, Paulo Simões, né, o próprio Courtney, que agora está aqui, foi e voltou. Então a Daniela acompanhou tudo isso, né, e como resultado agora ela tem um projeto extremamente interessante, que é o CBDC brasileiro, tá? A gente não sabe exatamente qual foi a decisão deles usarem Hyperledger Bezo, mas a gente não precisa aqui tirar um pouquinho a humildade aqui da sala. Provavelmente a comunidade ajudou muito, tá? Eles se sentiram confiantes, o Banco Central do Brasil se sentiu confiante de usar a plataforma Hyperledger, né? Vendo uma comunidade bem ativa, como é o nosso caso hoje, tá? Então é isso, tá? Então a ideia é que agora tudo correr bem, tem mais eventos, tá? Tanto da Linux Foundation quanto da LFDT, tá? Então, a ideia é aproximar cada vez mais a comunidade para que a gente fique ainda mais forte, se tudo correr bem, ter um evento da LFDT no Brasil, tá? Esse é o nosso lobby que a gente está fazendo por lá. Excelente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Leandro. Magna, você está aqui. Nós estamos elogiando o networking que você fez no evento. Muito obrigado, Magna, que Facilita. você organizou isso. Se você quiser dar uma palavrinha para o pessoal. Boa noite a todos. Estamos agitando aqui para tentar que tenham mais empresas participando, mais pessoas também. Até o Oswaldo já me avisou que ele está numa reunião com muita dor no coração, que ele queria estar aqui, está bem entusiasmado, querendo entender. A outra empresa também, a parte técnica. Então, acho que foi uma sementinha plantada, Zélio. Vamos em frente. Vamos, vamos. Obrigado, Magna. Bora Você também. Fomento Paraná, né? A gente não convidou o Gustavo, vamos convidar o Gustavo para as próximas. Vamos trazer o Gustavo da Fomento Paraná também. Eu quero agradecer É, o Curtin, né? Curtin está aqui Josélio, conosco. posso Opa, só te interromper rapidinho, passar o número para o pessoal? A por gente favor. estava previsto 80 pessoas, pessoal, a gente teve 140 confirmados líderes do Nossa, ecossistema curitibano. Então é motivo de muita alegria. muito Courtney bom, tá muito aí. bom. Courtney, eu Curtin falei o seu nome em Oi, vão, Curtin. tá? Na apresentação. Mas Curtin vamos só tem nada, som. gente. Esse evento aí é mérito da Lise, que correu atrás dessa coisa toda, do Sarris, né, que é o irmão mais feio da família, que estava lá presente, eu acho. E do Gustavo também, que na prática está levando a culpa por qualquer coisa que o Marcos fala. Pronto. E eu vou falar agora que você tá a cara do Rodrigo Henrique, cara. Eu olhei aqui e falei, é o Rodrigo da. É o Rodrigo. Vocês têm que entender que nós temos um acordo. Um tem que estar de barba e o outro sem barba, senão Aliás, dá acho que confusão.
Acho que a gente nunca viu os dois juntos, né? Isso daí pode ser um alter ego, alguma coisa Não, tem assim. várias fotos dos dois juntos e eu sou mais bonito, todo mundo sabe, né? Eu já tive a oportunidade de vê-los juntos e são realmente muito parecidos. Além de Eu mais tive bonito, eu sou mais no, inteligente. Ele é o mais eu rico que tive a gente pode fazer, né? no evento no Hard Fork Café que o Courtney promoveu lá no Cubo. E E teve um momento que eu olhei para o Rodrigo e procurei o Courtney na plateia para ter certeza que eram duas pessoas, porque eu fiquei com dúvida, né? Um é legal, o outro é Aí, o pior de chato. tudo é quando a gente está no mesmo evento, o pessoal chega nele, ô Courtney! Aí ele fica pé da vida. Nunca me chamaram de Rodrigo, mas já chamaram ele de Courtney várias vezes. Ele fica pé da vida. Gente, deixa eu compartilhar com vocês mais um pouquinho. Esses slides que eu estou compartilhando são da reunião que eu e o Courtney tivemos hoje com o pessoal lá da Linux, da LFDT, Não, peraí, né? aproveitando o ensejo, antes de falar do passado, o Marcos e o Gustavo têm que contar para a gente alguma coisa que a gente não saiba dos Estados Unidos. Opa, deixa eu Para parar de justificar a compartilhar. presença dos dois, senão eu vou botar a Débora aqui na reunião e ela vai esgoelar todo mundo, até todo mundo confessar o que houve. Isso. Não é brincadeira, não, cara. Conta aí o que vocês viram de bom que a gente não viu. Como é Isso, que a quer gente deixar o vai falar microfone. Linux Foundation Decentralized Trust? Certo, a brincadeira está aumentando, tá? Estava comentando aqui com o pessoal, assim que eu entrei, entra provavelmente um caminho direto para a turma das redes públicas, tá? Então, Edera estava forte, Stellar estava forte, tá? Então, estava Chainlink, tá? Então, um pessoal que vem de peso, né? A turma de blockchain. Tava uma turma chamada Gala Games, né? Que está criando uma rede L1 em Hyperledger Fabric. Em relação a... e um pessoal maior, né? Tipo a Mastercard, tá? Gente de universidades, tá? Painéis muito ricos, tá? Principalmente em relação a CBDC. E aí eu comentei antes aqui que a gente tem aqui no Brasil todo mundo indo para tecnologias Ethereum, né? Então essa é uma realidade nossa. Porém, né? Quando eu conversei com o pessoal, tipo o Banco da França, pessoal da Índia, tá? Eles fizeram a escolha para o Hyperledger Fabric. O Banco das França, inclusive, afirmou que tem já serviços em produção para a CBDC de atacado, tá? Ainda não validei essa informação, mas conversei com a pessoa lá. Então, muita coisa nesse sentido. Alguns painéis técnicos interessantíssimos, um só de privacidade. No painel tinham dois criptógrafos, tá? Um Ângelo Deparo, da IBM, e um outro um estudioso de Berkeley, tá? Para falar de privacidade. A turma do Banco Central do Brasil foi representada pelo Marcos Cursino, né, que é um dos técnicos, né, talvez eu acho que até um dos técnicos mais eficazes lá do Banco Central do Brasil, estava lá, discutiu bastante com o pessoal, principalmente sobre os desafios aqui que eles estão passando em relação à privacidade, tá? Então, assim, e maior, tá? A gente teve no ano passado, né, no evento do Hyperledger Summit, então, e agora o LFDT Summit maior, tá? Com muito mais coisas interessantes. Tá no centro de São Francisco, infelizmente São Francisco está tomada por mendigos, tá? Foi o único ponto negativo do evento, que estava realmente a cidade, infelizmente, é uma cidade praticamente perdida, pelo menos ali no centro da cidade, era até perigoso da gente chegar. Virou a nossa Cracolândia, né? Eu tenho um amigo que estava em Miami agora, antes do furacão, ele falou a mesma coisa. Então, uma coisa que pouca gente sabe, o pós-pandemia nos Estados Unidos criou um fenômeno social estranhíssimo. Se você roubar até $1.000 em loja, você não é preso. Então, as lojas físicas estão vazias e volta e meia, você entra na loja, entra três, quatro caras, pega um monte de coisa e sai correndo. Você acha que Então, está você aqui no vê, meio da você vê, Cracolândia, em São Paulo. É uma você vê isso, mudança você vê diretamente. drasticíssima. Caramba, que triste isso, né? Bom, Essas são gente, cenas tristes mesmo. para prosseguir, eu vou comentar que a gente está aí com alguns eventos programados ainda. A gente tem esse evento aqui
que vai acontecer agora no dia 5 de novembro. O pessoal vai falar sobre Real World Assets. É o pessoal que fez esse painel lá no Blockchain Rio, se prontificou a fazer isso online, porque lá não ficou gravado. A gente prometeu que ia trazer esse conteúdo. A gente quer trazer outros painéis. Um deles eu quero já fazer o convite aqui para o Courtney trazer o Marcelo Kramer para fazer o painel deles, que foi um dos mais concorridos sobre Drex, além desse daqui. E também os painéis do Magno sobre a questão lá de tokenização de energia. E todos os outros também. O Magno até pediu desculpas, ele está com compromisso e não consegue vir na reunião. Mas esse painel aqui, que vai ser no dia 5 de novembro, eu vou amanhã postar ele nas redes sociais do Capítulo Brasil e pedir para vocês que ajudem a divulgar. Vai ser bem interessante. É na semana que vem, né? E dois assuntos que nós conversamos hoje de tarde com o pessoal da. Um assunto que foram duas Calma que ideias. eu tenho um assunto urgente para você e para a Lise. Opa, Eu estou esperando ainda o e-mail lá com o cronograma do que seria o LFDT Day para pedir o auditório para o pessoal do Santander. Então, o que eu preciso só tá. é uma agenda por dia. Então, explicando para todo mundo, porque eu acho que esse é um evento que vai ter uma visibilidade quase tão grande quanto a do Blockchain Rio. ah, a Bcrypto, que é o sindicato das empresas de cripto e meio empresa de bet, né? Tem as empresas de bet no meio do caminho, que tem, entre outras coisas, os bancos grandes, Mastercard e Visa, ela faz um evento anual, chama Criptorama, é um evento da indústria de criptoativos. E aí, o José tinha falado da gente fazer um evento técnico em novembro. Eu falei, cara, vamos tentar juntar lá com a turma do Criptorama. A gente conseguiu um painel mais técnico e um painel de apresentar o LFDT. Isso já está garantido, isso vai acontecer no evento que é 19 e 20 de novembro. Mas a gente tem uma chance de fazer no dia 18, que é uma segunda-feira, um Hyperledger Day no auditório do Santander, que assim, é no complexo do Santander, né? Shopping JK, para quem conhece São Paulo, o headquarter do Santander, que é o prédio do Santander, e o Teatro Santander, que fica do lado. Então, se a gente conseguir montar urgente, eu estou falando só isso porque o Jaime acabou de me cobrar, esse line-up de um dia inteiro, ele vai tentar conseguir o auditório do banco, que cabem 500 pessoas, um dia antes do evento. Aí a gente já faz tudo na mesma sequência, inclusive com apoio de divulgação lá da Bcrypto. Por que eu estou falando isso? Porque o evento do Criptorama ele é de graça, mas no Teatro Santander cabem só 700 pessoas. Já tem 1.200 inscritos, tá? Aí, como a gente sabe que todo mundo se inscreve em cima da hora, eles vão deixar o dobro de inscritos, assumindo lá 50% de quebra, ou até para fazer tumulto mesmo, e deixar a pessoa em pé, etc. E é um evento que tradicionalmente ele junta muita gente aqui em São Paulo, e pela época que ele vai acontecer, muito provavelmente já vai ser depois da divulgação da consulta pública sobre provedores de criptativos, que o Bacen está soltando agora no final do mês. Na verdade, ele está prometido soltar duas consultas importantes, uma de stablecoins e a outra de criptoativos. E isso também coincide com o andamento da fase 2.2 ou 3.0 ou 4.0, dependendo do que você olhe, da chamada do Pix, que vai até o dia 29/11. Então, isso também vai ser discutido lá dentro. E eu vou ter um keynote, nunca sei se é na terça ou na quarta, mas eu vou ter um keynote lá que eu vou estar falando dessas coisas. De qualquer forma, a gente já tem 2 slots garantidos, e a ideia que o José deu originalmente era fazer um evento técnico. Então, se a gente conseguir esse slot, a gente conseguiria fazer um evento realmente técnico aqui em São Paulo, que é onde estão uma boa parte dos desenvolvedores, tá? Aí eu já vou intimar aqui o Marco Sarres e o Gustavo para estarem por aqui nessa época. É fácil, né? Um feriado, um mês goelado aqui entre o dia 15 e o dia 20. Então a cidade ou vai estar vazia, né? Ou vai estar com voos bem mais tranquilos para chegar e sair nas datas revésticas. E a outra coisa importante é que, por ser a Bcrypto, e a Bcrypto hoje tem entre seus players principais os grandes bancos, né? Bradesco, Itaú, Santander, etc. É um evento que vai trazer muita mídia espontânea. Então, os grandes veículos, não só os nossos tradicionais, né? Mas os grandes veículos de cripto vão estar lá. Então, realmente, quem puder ir e estar lá fazendo alguma coisa seria importante. O primeiro painel, e eu não sei como é que a gente vai fazer isso, José, a gente vai ter que explicar o que é
a Linux Foundation Decentralized Trust, tá? Então, eu vou convocar os mais velhinhos que não estão aqui, inclusive, para a gente explicar esses quase 10 anos de Hyperledger Foundation. Para quem não sabe, já está fazendo quase 10. E o que, que é a grande mudança que a gente teve agora para esse guarda-chuva maior. E por isso que eu estava te perguntando o que, que aconteceu em São Francisco, tá, Marcos? Eu sei algumas coisas, e o Michael fez um evento interno para nós aqui, explicando, mas tem algumas coisas que ainda estão, a gente está tentando arrumar. Então, o Open Wallet Foundation, por exemplo, está na Linux, mas não está no Decentralized Trust. Tem uma outra foundation que veio do pessoal de uma outra rede, né, de ativos, que também não está na LF Foundation. E aí tem coisas boas, como o Marcos falou, que é a Hedera entrando. A Hedera, para quem não sabe, era uma DATP de livre, depois virou permissionada, fez um IPO, depois fez um ICO, né? Tem uma série de histórias, mas é uma tecnologia muito boa de DAG, com uma performance muito forte, mas que nunca decolou. Então ela está vindo para o Hyperledger para pegar tração e ela é vista como grande substituta do Corda, que é uma DTP que nasceu para o mundo financeiro, tá? E ela pode ser uma grande alternativa dentro do universo de tokenização para ativos que exijam alto volume de transação, tá? E a última coisa que a gente está questionando todo mundo são essas mudanças que estão vindo dentro do contexto do Besu, né? Então, não sei se vocês viram o Gladstone perguntando lá no grupo. A gente vai fazer eu e quem mais quiser, né? Desse segundo painel que é mais técnico, a gente vai fazer algumas elucubrações sobre o que seria o futuro do Besu enquanto cliente Ethereum. A gente não pode esquecer que a orientação do Besu é seja um cliente Ethereum. O que ele não é 100% aliado com a Fundação Ethereum é um erro de cálculo. E aí a gente quer falar um pouquinho do que são essas consequências, o que são as coisas como Tessera, né, e etc., e por que essas mudanças estão sendo feitas e quais são os possíveis impactos. E, mais uma vez, a gente vai falar do que a gente está começando a ver como febre, que é criptografia pós-quântica, né? Então, pouca gente sabe, mas a China já está com criptografia pós-quântica em quase tudo que ela tem, e isso agora nas últimas duas guerras, né, tanto a guerra da Ucrânia quanto a guerra da Israel, Hamas, Irã e tudo que está acontecendo no Oriente Médio, o pessoal está vendo as consequências. Pouca gente sabe novamente, mas criptografia não quântica está sendo quebrada, inclusive em lugares onde não deveria, como armas militares, né? Isso preocupou todo mundo e a gente vai ter uma corrida desesperada por isso. E aí, juntando os nossos amigos do INPA, do Ministério da Defesa, etc., talvez a gente tenha algumas coisas acontecendo aqui. Uma outra coisa importante do Criptorama, que pouca gente das comunidades sabe, é que existem muitos objetos de patronagem das fundações. Então, a Stella, por exemplo, ela está dando bolsas aqui de R$ 500 mil para os projetos do Lift Learning. Ela está fazendo isso em conjunto com universidades. Tem cliente meu que já ganhou essa subvenção, então a Stellar paga, alguém com a universidade executa e o cliente que é sponsor ganha essas coisas. E eu estou tentando disputar junto com o Lift Learning alguns programas desses para o nosso mundo aqui, né, da LFDT. E aí a gente também precisa de ideias e direcionamentos, se isso seria Besu, se isso seria Fabric, se isso seria o meu sonho, que é trazer o Firefly para ser mantido aqui pela GoLedger, né, para a gente ter um mantenedor de uma plataforma brasileira. Aí o Gustavo riu, ele falou que você pagava, viu, Gustavo? O Sainz falou que era só falar em público e gravar que você liberava o cheque. Vendia suas Tá 3 bom. Lamborghini. Continua botando pressão aí, Carton. Ô, E Courtney, last eu but te not mandei least, e-mail hoje, acho que você não recebeu, né? No né, tu Courtney mandou assim, Guima. estou pedindo. Aí eu não vi se tinha anexo. Ah, tá. Você quer que a gente mande o cronograma do que vai ter? É, tem que Aí tem que trabalhar, fazer, gente. então. O Josélio tem isso. Solicitei o auditório para você gravar, cravar a data só. Não, o Josélio tem isso pronto. Eu já tinha pedido o auditório, eu falei, então, mas o que vocês vão fazer no auditório? A questão não é a data nem a liberação, tá? Ele precisa justificar para o banco o que vai ser feito lá dentro. Então, eu Ah, cotei então cá em beleza. desenvolvimento técnico do Hyperledger, que vai te ajudar com o Drex e todas as coisas que ele está fazendo. Aí ele falou, então, manda só isso aí que eu consigo viabilizar aqui dentro. E Tá. aí, Josélio, me manda, daí eu já te mando. Mando e sim. só para fechar o raciocínio, last but not least, vocês estão vendo em tudo quanto é canto aí, acordo de cooperação técnica, acordo de cooperação técnica, etc. E pouca gente lembra que temos uma coisa chamada FINEP,
né, que tem verbas de subvenção. Então, a ideia também é usar o Criptorama, principalmente o meu Keynote, para a gente falar da necessidade desses investimentos e dessas pesquisas virem para o nosso mundo aqui de DATPs, e aí talvez a maior linha de pesquisa, eu não decidi isso, depois eu preciso conversar com o Josélio e a turma do conselho, seja a identidade digital. Nós temos um problema de identidade digital no Brasil que não está resolvido, longe de ser resolvido, e isso já virou lei lá na Europa. Então, a gente está vendo aqui nos projetos da CBDC europeia uma integração muito grande com o projeto de wallet europeia. E aí a gente não entendeu o deslocamento. A wallet europeia é uma wallet que é a identidade física do cidadão, mas também uma identidade digital. Todas as plataformas digitais vão ser obrigadas para cidadãos europeus a usar a identidade europeia como single sign-on. Isso é uma coisa assim absolutamente transformadora. Você vai chegar para o Google e falar: Google, você não tem mais login do Google, você tem que usar o login da União Europeia. Facebook, todo mundo a mesma coisa. E isso para nós aqui tem uma última derivada que é a questão de você ter identidade, firmas e poderes para a questão da tokenização, né? E é uma outra coisa a celebrar, que eu falei hoje de manhã cedo, obviamente a gente trabalha lá com o pessoal de Hong Kong, mas eu já saí celebrando cedão, o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil e o Banco Central de Hong Kong, e para quem não entende de geopolítica financeira, Hong Kong e Singapura são os portões da Ásia, tá? Hong Kong mais ainda, porque é território chinês e tem uma briga meio pesada sobre aquilo. Eles fizeram um acordo de cooperação com o Banco Central do Brasil para entender o que eles fizeram do Drex, e muito provavelmente eles vão usar muita coisa da fase 2 e 3 do Drex lá para Hong Kong, porque o projeto europeu é um projeto de 5 anos e hoje 7 bilhões de euros, e o pessoal não gostou da conta. Então, muito provavelmente esse acordo vai turbinar o que a gente fez aqui lá e vice-versa. E isso quer dizer que a gente pode levantar a bandeirinha e falar: então, sabe o Bezu? Precisamos de uma grana para fazer alguma coisa em cima disso aqui, tá? Então, a Accenture Ásia está procurando alguns caminhos para isso, e a gente aqui, como comunidade, ou corre atrás, ou, como diz o Marcos, vai ser atropelado pela Índia. A gente não é tão parecido com a Índia, né? Eles têm hoje quase 70 mil pessoas, que eu não sei quantos entendem de alguma coisa, né? Mas é gente pra caramba no chapter de lá. E era Courtney, isso, eu fiquei com. Posso fazer uma perguntinha, Courtney? claro. Tá, você mencionou FINEP, verba de subvenção. Já tem linha de crédito ou a gente pode ir lá fazer um movimento para conseguir isso? Porque até então eu não Já achei tem nenhuma muita linha, linha de crédito na FINEP, tá? mas não específica para isso, né? Não específica para isso, também não é específica para nada. O que acontece é, hoje, se você falar projetos, todos os projetos começam com AI na frente, ponto, né? Tá bom. E Uhum. aí a gente tem que falar: cara, não tem só AI em tecnologia. AI é a última Coca-Cola do pacote, mas se a gente vai fazer serviço notarial, se a gente vai fazer votação, se a gente vai fazer CBDC, se a gente vai fazer tokenização, precisa cuidar do mundinho de blockchain. Então, um exemplo trivial: a gente fez uma pesquisa grande, eu, o menos 0,0001%, né? Mas os meninos, Uhum. João, o pessoal do Inter, o pessoal do Instituto, a gente fez um paper e fez um laboratório muito pesado de assinatura pós-quântica usando de lítio para o Bezu. A gente testou isso, implementou no Bezu com bons resultados. Para botar isso em produção precisa de dinheiro, né? A gente fez o teste lá, Uhum. o paper e tal, e submeteu o paper. Cara, se botar isso em produção e submeter para o Bezu, e o Bezu tiver assinatura pós-quântica, a gente vai ser a primeira CBDC do mundo que tem criptografia pós-quântica no seu processo de assinatura e criptografia. Isso é um baita pulo, né? Uhum. Como é que a gente consegue dinheiro para isso? O Marcos, que não vai me deixar mentir sozinho, há milhões de anos atrás, ele fez votação em Fabric e resolveu nossos problemas aqui de treta, de votação muito Uhum. tempo atrás. Pô, quanto precisa para botar isso em produção? Né? Eu acho que o pessoal do CPQD já está com isso, porque eles são instituto para a questão de identidade Uhum. digital, mas é só isso que a Uhum. gente precisa. Uhum. Uma série de coisas que a gente precisa fazer, de firmas e poderes, verificação de Know Your Customer, etc. E tudo isso é Uhum. extensão de plataforma. É. Marco, agora que eu vi que você está com a mão levantada. Só, só completando, a questão da identidade autossoberana foi um tema também muito recorrente no evento. Painéis já, isso que você falou, Courtney, do pessoal da Europa já está começando a planejar, a começar a pensar em protocolos SSI, tá, para integração, trazer as grandes, né, até porque tinha gente ali de peso, né, que imagina se de repente uma Mastercard começa a falar essa língua, né, as coisas começam a mudar, tá? Então
teve muita coisa nesse sentido, tá? Voltando um pouquinho em relação ao Bezo, tá? Todo mundo muito preocupado com a deprecação do Tessera e também do permissionamento por conta por smart contract, tá? Então, essa questão do Bezo, tá? Nitidamente, eles estão vendo a questão dos mantenedores, tá? Uma coisa interessante, a Consensus não estava lá, tá? Então, isso é algo que, para a gente, né, que a gente queria conversar com a turma da Consensus por conta do Bezo, né? Mas não estavam. Então, teve algumas situações nesse sentido, tá? E estava a tua turma lá, né, como você falou, tanto o Michael Klein participou do evento que eu moderei, tá? Ele estava ali do meu lado falando de código aberto, tá? E estava também o Matthew Bass, tá? Lá com a turma também da Accenture, todos eles falando bastante, muita coisa, muitos projetos, etc. Então, potencial gigante lá. A Accenture investe historicamente alguns milhões de dólares ano dentro, né, da conceito do Hyperledger. Dentro do LFDT, a gente ampliou um pouco o escopo, né, dos investimentos das participações. A Tracy continua fazendo o que ela está fazendo e o Michael hoje é o presidente do conselho, né? Então, na prática, a gente dá guidance para as coisas e o guidance vem da demanda de clientes e das demandas malucas que a gente tem aqui dentro de casa. Aí volta novamente o volume, a Accenture é uma empresa de 780 mil pessoas, só na nossa área de Web3 somos hoje 5 mil heróicos sobreviventes, né? Tá todo mundo fazendo alguma coisa que não é Web3, aí volta e meia aparece um projeto de Web3, todo mundo publica, apareceu mais um projeto aqui e tal, mas como é muita gente, a gente tem muita coisa quase sempre acontecendo em paralelo dentro de casa, mas a gente não tem muita pesquisa pura, né? Eu falo isso sempre em público, morro de inveja da UI, né? Porque eu conheço o Pobrori e eu conheci o pessoal do laboratório da Costa Rica que fez o Star não sei das quantas, lá Starlight, Star não sei das quantas, e a gente gostaria de ter isso. Então, toda vez que eu questiono, né, o antigo CTO global, ele fala, cara, mas a gente tem o Hyperledger. A gente é criador e é um dos maiores investidores daquela coisa. Então, a visão da empresa é que, para a gente, o LFDT é o laboratório de Web3 da Accenture. Ele faz todo sentido. E, novamente, mesmo com o LFDT, a gente ainda tem 2 ou 3 puxadinhos fora que deveriam estar dentro do LFDT, e isso é o que a gente está tentando agora pressionar, ou questionar, até para ver se vem. Eu lembrei qual é a outra fundação que não está no LFDT, além da Open Wallet Foundation, é a Canton Networks. A Canton Networks criou alguma coisa com a Linux para fazer alguma coisa de Open, mas não está no LFDT. E a última coisa que a gente espera ver é uma convergência, né? Eu, pelo menos, entendo a história do Fabric versus Bezu, eu vi essa coisa acontecer lá dentro. Então, Marcão, a Consensus, eu conheço o Lublin desde 2017, né? O Lublin, eu sempre disse para ele que ele era um sonhador, mas pato gordo em Lagoa Rasa. O Lublin é um dos bilionários do Ethereum, para quem não sabe, ele é do Core Ethereum lá atrás, e para quem não sabe, Core Ethereum ganhou de partida 8 milhões de Ethers. Vocês multiplicam por 3 mil dólares, é só fazer a conta para ver quanto ele tem de grana. E o Quorum, que é a peça da onde se originou o Bezu, pouca gente sabe. O Quorum é feito em C e o Bezu é feito em Java. É a única diferença de um para o outro. O Quorum era um filho que veio, né, na embarque lá do JP Morgan. E junto com isso, nasceu uma outra coisa que pouca gente também conhece aqui embaixo, que é o Ethereum Enterprise Alliance, né? Então, tem uma governança para modelo enterprise, porque a gente chama de military grade, ou seja, alta performance, segurança e etc., que é onde estava esse guarda-chuva. Hoje, o Ethereum Enterprise Alliance, estamos nós da Accenture, está o pessoal da UI, e tem um pessoal perdido, né, da IBM e da própria Fundação Ethereum lá dentro. Toda vez que vocês forem no DevCon, vocês vão ver que tem sempre um evento paralelo da IEA. Mas isso descolou da governança da LFDT e descolou do próprio Bezu. Então, o Bezu hoje carece de uma governança corporativa mais forte. Quem fez algumas coisas muito ocasionalmente nele, mas não sei nem em que pé anda. Hoje eu arriscaria dizer que o Samuel é o cara mais próximo que eu conheço, que sabe mexer nas detalhes daquela coisa, mas ele trouxe um puxadinho interessante. Por causa do Bezu, veio o Firefly, que é uma IDE bastante interessante, mas que está tunado para o Bezu, né?
Então, falta também dentro da umbrella do LFDT um IDE e uma estrutura de integração via API, microserviços e outras coisas para tudo que está off-chain. E aí talvez, Marcos, a entrada da Chainlink seja uma grande vantagem nisso, né? Porque a Chainlink, a função dela é integrar tudo com todo mundo. E a gente fala direto com os meninos aqui no Brasil, a Solange Gueiros, que é uma das precursoras de desenvolvimento, está lá na Chainlink, está tendo evento deles essa semana, inclusive. Então, é fácil a gente chegar perto desse pessoal. Mas, novamente, a palavra que a gente fala desde sempre aqui, né, desde 2016, é falta mantenedor. A Accenture é um mantenedor muito genérico, muito de governança como um todo, mas faltam pessoas mais agudas nas demandas que estão lá dentro. Talvez essa abertura e quebra de marca, né, de Hyperledger, o Bezu, inclusive, nem chama mais Hyperledger, ajude a gente a andar. Fala, Marcão. Então, beleza, só uma curiosidade, a Tracy te mandou um abraço, tá? Então, eu já conversei bastante com ela por lá, tá? E realmente todas essas questões aí que estão surgindo traz aí novas oportunidades para todo mundo, tá? Então, a questão agora é a gama de opções está muito grande, tá? Com a LFDT está entrando cada vez mais projetos. Entrou um projeto específico de identidade, tá? Que roda, se não me engano, em Cardano, tá? É chamado Identus, tá? Então tem coisas ali que, dependendo do gosto, tem como atuar e colocar novos projetos para dentro, da forma que quiser. Muito obrigado, Marcos. Falando em Marcos, o Marcos está com a gente, o Marcos Mocatino da Bishop. A gente já comentou do evento que vai ter no dia 5, Marcos. Se você quiser falar um pouquinho. Não, eu saí de uma reunião, cheguei atrasado, peço desculpa aí, só vim só para dar um oi e acompanhar o que desce aí. E aí eu estou divulgando, mas estou aqui acompanhando o que está acontecendo aqui no grupo mesmo. Tá bom. Gente, a gente tem ainda alguns minutinhos. Eu queria comentar sobre um assunto que nós conversamos na nossa reunião hoje. Estávamos, o Courtney, a Karen e o David Boswell, da LFDT. Nós falamos sobre uma demanda que a gente tem escutado da comunidade aqui no Brasil, que é das certificações. A gente já tem a certificação do Hyperledger Fabric. É, é uma certificação bem importante. O pessoal está estudando, tem um curso do Marcelo Kramer para ela, muito bom. Eu fiz o curso espetacular. Agradeço ao Marcelo Kramer publicamente aqui. E agora a gente tem uma certificação do Bezo que está para sair aí. O Samuel da GoLedger foi um dos membros do comitê que elaborou as questões, o programa. Está para ser lançada a certificação, já está lá no site da LFDT, o anúncio, e em breve o pessoal vai provavelmente ter aquele programa. Eles lançam certificação em beta teste, as pessoas fazem, é uma prova mais difícil, mais completa, mas elas não pagam e podem ter a certificação. E depois a certificação entra em produção. Muitas pessoas estão comentando comigo que querem estudar para essa certificação, mas não encontraram o material completo, né? E aí a gente está pensando em fazer um grupo de estudo. Então, se vocês souberem de pessoas que têm interesse em participar de um grupo de estudo, para a gente montar, coletar material, chamar pessoas para virem apresentar o seu expertise, a sua experiência, por favor, né, entrem em contato comigo, a gente monta um grupo. E falando em grupo, lá na LFDT Internacional, na Fundação, a gente tem um projeto, vários SIGs de várias áreas. E um deles é sobre identidade digital. E eu queria fazer uma versão brasileira disso daqui. E também chamo vocês, vou pedir lá no grupo que as pessoas que tiverem interesse se inscrevam e mandem suas ideias para a gente montar esses grupos. Seria um grupo para estudar para certificações e um grupo para estudar para a identidade digital. Marcos. Só antes de eu falar o que eu queria falar aqui, só uma questão aqui que o Magno, não sei se vocês estão sabendo, o Magno Cavalcante lá da Petrobras, ele vai participar da 6ª Conferência Internacional de Computação em Blockchain e Aplicações em Dubai, tá? Agora em novembro, vai ser dia 27 de novembro. A gente estava falando aqui de artigos, tá? Ele vai ter um artigo sobre
confidencialidade e segurança em processos de notarização, tá, no Brasil, tá? Então, só uma informação, tá, sobre essa questão aí de artigos técnicos. Mas, em relação à parte do treinamento, do grupo de estudo, se vocês quiserem, a gente está finalizando a plataforma GoBezo de orquestração, tá? Então, caso vocês desejem, a gente pode fornecer para vocês, durante esse processo de estudo, a plataforma para que vocês trabalhem com ela e façam, criem redes, subam contratos inteligentes, APIs. Daí, de repente, se fizer sentido, a gente pode conversar para poder realizar essa ação aí junto com vocês. Muito bem lembrado a questão do Magno, ele inclusive não está na reunião, ele se desculpou que não pode vir, ele já mandou o link da conferência, já mandou informações, eu vou compartilhar no grupo e nas nossas redes sociais também. Sobre a questão do GoBezo, queria lembrar que nós temos o GoFabric, né? É esse nome mesmo, Marcos? Vai virar uma plataforma só, tá? E o GoFabric e o GoBezo vão virar módulos, tá? Ah, Então, mas por enquanto os nomes são GoFabric e GoBezo, tá? Mas tudo no final vai virar GoNet para você criar redes Fabric, isso a gente já faz há algum tempo, mas também para criar redes Hyperledger Bezo. Eu não consigo tirar o Hyperledger, tá? Já avisei a turma lá que agora é só Bezo, mas para mim eu continuo chamando de Hyperledger Bezo, tá? Então, para poder criar redes Ethereum privada, tá? Vai estar ali o mesmo modelo, já está em fase beta final, tá? A gente, aí, caso vocês queiram, a gente já atua junto com vocês. Se bobear, até o próprio Samuel entra, né? Eu era para fazer parte do time que ia fazer as questões da prova do Bezo, mas, sinceramente, não sobra tempo aqui para nada. Estou que nem o Courtney, sabe? Então, a gente está trocando aqui uma tarefa por outra, mas aí, de repente, o próprio Samuel pode apoiar vocês. Marcos, quero fazer o convite inicial aqui para vocês apresentarem o GoBezo e até outras ferramentas que vocês tenham em um meetup online que já fica aberto para a comunidade. Troca uma ideia aí com o pessoal e a gente faz um evento especial sobre isso. Muito obrigado, Aliás, Marcos. já tem data, 18 de novembro. Se a gente conseguir a sala lá, Olha, olha, né, tá o certo. Bezo está mais do que necessário. Já tem até palestra, já tem até slot aqui reservado no coisinha que a gente está fazendo. É aquilo que eu falei, eu acho que assim, hoje, pelo pouco que eu conheci do Samuel, pelo pouco que a gente conversou, cara, assumir Firefly, botar o Gobezo lá embaixo, e outras coisas que a gente já fez aqui no Brasil, vai ser uma baita de uma alavanca para a comunidade. A gente não tem ferramenta, apesar da gente saber, né, pelo mercado, das coisas que estão acontecendo, e eu sempre digo isso, ainda me entristece a qualidade que a gente tem e a visibilidade baixíssima que a gente tem lá fora. A gente podia estar exportando tecnologia brasileira e recebendo em moeda forte, e isso ainda, infelizmente, não acontece. Os indianos estão na nossa frente nessas coisas, e eu acho que ter e assumir e bancar a manutenção de um projeto seria uma prova mais do que inequívoca do que a gente tem de melhor aqui dentro. Acho que a gente tem boas universidades hoje, uma quantidade muito grande de pessoas que finalmente entenderam qual é a grande diferença entre você ser um programador qualquer, um Zé Goela de código, e você ser um programador de DATP, né? Tem grandes e profundas diferenças. E a gente tem uma porrada de gente que a gente sabe que é muito boa, não deve nada a ninguém. Não é o meu caso, tá? Eu sou doutor categoria Zé Ruela. Mas essas coisas a gente precisa começar a cobrar, impor e botar o pé na porta, né? O Josélio sabe do meu fígado machucado aqui em relação ao RFP do ano passado, do Banco Central. Isso não me desceu na garganta até hoje. Isso é uma coisa que eu trago com uma mágoa gigante. Eu já levei, inclusive, para o Michael. Achei um desrespeito absurdo. Falei na cara da Daniela aqui no Febrabantec e falei na cara da menina da Calido. Por que vocês não trabalham com a gente? Falei, porque vocês são concorrentes, são desleais. Ponto. Vocês usam a fundação para chegar aqui e serem privilegiados. E acabou. E assim, posso perder o cargo de chairman, posso ser o que for, não falo o nome da Accenture. E se eu tivesse no lugar da GoLedger, eu teria processado a fundação por causa disso. Então, para que não chegue a essas vias tão belicosas de fato, acho que é mais politicamente correto a gente ter é,
uma posição, eu diria, mais disputada na bola, como a gente fala, ou no código, onde a gente consiga se alavancar em cima disso. E é o momento. Gente, Banco Central do Brasil é a vitrine lá de fora, né? Eu tive com o Damaso aqui, a gente trouxe um sócio outro dia que está cuidando de um projeto pan-americano, de uma CBDC pan-americana, né? Do México para baixo, pelo exemplo que a gente já é, e não só a CBDC, mas o Pix também. E eu toco projetos aqui dentro do mercado, dentro da Mima. Cara, daqui a um ano a gente vai ser a plataforma líder em tokenização de ativos. Não só pela CBDC, mas por coisas que já estão sendo feitas em outras esferas e estão caminhando juntas, né? E se a gente não usar isso como alavanca para nossas empresas de tecnologia aqui, vai ser uma vergonha, né? Realmente, ufanisticamente falando, tem muito dinheiro sobrando no mercado mundial, tem muita coisa que se a gente aprender a exportar serviço, né, para fora, a gente ganha bem. Só para dar um exemplo, não é nenhuma novidade, não é segredo, né? A empresa que eu trabalho hoje, ela mudou a nossa divisão global. Eu ficava numa divisão chamada Emerging Markets e a sede da nossa divisão era Singapura. Agora nós estamos numa divisão chamada Américas, porque os americanos entenderam que a nossa qualidade é superior e o nosso time zone é praticamente o mesmo, com 4 horas. E eles sempre, há muito tempo eu vejo isso, eu fui SAP, eu fui HP, fui Oracle, todas as empresas americanas que eu trabalhei, as pessoas preferem trabalhar com brasileiros. A SAP tem 3 centros de desenvolvimento de produtos no mundo, e a SAP alemã, chata pra caramba. Um desses 300 fica no Brasil, em São Leopoldo. Tem 2.000 pessoas da SAP Alemanha, da SAP para a SAP Alemanha, fazendo produto SAP no Brasil. Toda a tropicalização de produto SAP para Américas é feita no Brasil. E o centro de inovação da HP, né, da HP Desktop, que é que sobrou, também fica no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E a gente tem os ambientes mais cáusticos aqui para fazer o que a gente precisa em ambiente de ATP. Tem case. Você pega o Lift Learning lá de 2017 para cá, a gente já fez uma CBDC em produção com 5.000 TPU usando Fabric, né? Na época que teve a confusão de vamos mostrar coisa em blockchain em Brasília, acho que o Marcos e a galera tinham 10 cases lá dentro para mostrar. A gente não deve nada para ninguém, gente. Então é ir na bola, disputar mercado, disputar investimento, pegar os cases que a gente tem aqui e explorar. E aí vocês podem contar comigo. Todo mundo, Obrigado. todo mundo Estamos aqui. atualizando a reunião aqui, mas só dar uma curiosidade. Um dos pesquisadores IBM está chegando a 100.000 TPS em transação em Fabric, tá? Eles estão com baixíssima latência. Então, o Fabric está se tornando uma ferramenta extremamente eficiente, tá? E nas próximas versões vão ficar melhores ainda. Tá joia. Pessoal, nós já estamos aqui encaminhando para o final do nosso tempo regulamentar. A reunião hoje foi muito produtiva, a gente teve aí anúncios tão importantes. Essa reunião ficou gravada, o pessoal coloca lá no nosso canal do YouTube do Capítulo Brasil. A gente continua conversando lá no nosso grupo. A gente tem também outras redes sociais, como Discord, LinkedIn e outras formas. Mas a gente fica muito feliz com a participação da comunidade, muito rica a contribuição de vocês. E a gente fica feliz por poder fazer essa ponte, poder trazer essas informações, compartilhar elas, agregar mais pessoas. É uma grande oportunidade. A gente não está só vendo a história, a gente está fazendo a história. A gente não está sendo assim, coadjuvante, figurante. A gente é protagonista, está mudando o mundo e mudando o mundo para melhor, tomara a Deus. Então tá bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação, porque a gente já está batendo aqui 1 hora, e aí a gente pode deixar a sala aberta, vocês podem ficar à vontade para conversar, mas as últimas palavras que eu queria deixar aqui é um agradecimento a todos que estão fazendo esse movimento. Vocês são incríveis. Gente, é muito bom trabalhar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal.